Olha, nós chegando, hein? Canal Brasil Notícias, deixando você sempre muito bem informado, trazendo as notícias aí de hoje. Lembrando, hoje dia... Deixa eu só conferir a data aqui de novo, tô sempre esquecendo, gente. Hoje, segunda-feira, 26 de maio de 2025. Bom, vamos aí para nossa matéria, né? As coisas não andam muito fáceis aqui no nosso Brasil. E o assunto, gente... Eduardo Bolsonaro. Olha só o título da matéria, já para vocês começarem a se situar. Cadê aqui, Fagundes? Aqui, ó. Eduardo Bolsonaro deve ser investigado no STF. Vejam só que coisa interessante. Uma coisa que me chamou a atenção. Nós tivemos a ida do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos. Olha só que interessante. Aí nós tivemos aquele momento polêmico, né, em que pediram a cassação, né, do passaporte do Eduardo Bolsonaro. E no momento que o Eduardo Bolsonaro disse que não retornaria para o Brasil, então aí nesse instante, olha só, nesse instante a PGR disse que não havia motivos para cassar o passaporte de Eduardo Bolsonaro. E o Moraes ratificou a decisão ali da Procuradoria-Geral da República. Prestem atenção que tem uma coisa que vocês vão... Acho que vocês vão assimilar, né? No momento que Eduardo Bolsonaro disse que não voltaria para o Brasil, aí simplesmente, caça mais não, né? Deixa aí, deixa quieto. Aí agora, essa semana, o Eduardo Bolsonaro, o nome dele, o Valdemar Costa Neto, disse que o Eduardo voltaria em julho para o Brasil, que é quando se finaliza, né, o licenciamento dele ali da Câmara dos Deputados. E vejam só, gente, foi essa semana, eu trouxe a matéria no sábado, quem acompanha a nossa live no sábado, que veio essa informação, né? Isso foi essa semana. E aí... logo em seguida, a gente tem essa matéria. Eduardo Bolsonaro deve ser investigado no STF. Agora, vejam só quando eu ler o dia, né? A matéria a gente trouxe no sábado, a informação acho que saiu entre quarta e sexta-feira. Não vou precisar, mas foi um desses 3 dias aí. Entre quarta e sexta-feira saiu a informação do Costa Neto falando do retorno do Eduardo Bolsonaro ao Brasil. E aí, vamos à matéria? No domingo 25. Quando foi, gente? Domingo 25. Ontem. Hoje, segunda 26. Ontem, domingo 25, o Procurador-Geral da República, né, atende um pedido do Lindenberg Farias. Agora, vejam só. Teve todo esse tempo. Valdemar fala isso no meio da semana. No domingo da mesma semana, a PGR se manifesta numa ação contra o Eduardo Bolsonaro. Lá atrás, e aí onde eu disse para você que tem para vocês terem a semelhança, Eduardo vai para os Estados Unidos, tem um pedido para suspender o passaporte, né, para reterem o passaporte dele. No dia que ele diz à noite que não vem para o Brasil, mas no outro dia a PGR também solta lá, dá a decisão logo em seguida de não caçar o passaporte. Vocês perceberam a semelhança? Vamos para a matéria, né? Isso aqui, gente, é só para chamar atenção. Não estou dizendo que há alguma... Mas são muitas coincidências que a gente... É difícil nós não nos atermos a ela ou não observarmos ela. Os momentos que as decisões são tomadas, depois de falas que as decisões são, né? No domingo 25, o Procurador-Geral da República, PGR, Paulo Gonet, pediu ao Supremo Tribunal Federal, STF, a abertura de um inquérito contra Eduardo Bolsonaro, PL de São Paulo, em virtude da articulação do deputado licenciado nos Estados Unidos. E, né, Eduardo tem se movimentado nos bastidores por sanções do governo Trump ao ministro Alexandre de Moraes. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que essa possibilidade está sendo considerada, com desfecho ainda neste mês. Eventuais punições da Casa Branca podem se estender a outros juízes do STF e ao próprio Gonet. Moraes deverá ser o relator da investigação a Eduardo, que correrá sob sigilo. Olha só, duas coisas que você observa.
Quem é o relator da ação? Alexandre de Moraes. Vocês já observaram, gente, que não tem mais, parece que não tem mais sorteio, ou parece que todos os sorteios caem na mão de Alexandre de Moraes? Tudo que é ação relacionada a bolsonarista cai nas mãos do Moraes. Já observaram esse detalhe? A gente não tem mais aquela coisa de dizer, não, quem vai agora é o Fachin, não, quem vai agora é o Cássio Nunes, não, agora é o Barroso, não, agora é a Carla, não. É tudo relacionado ao grupo Bolsonaro, cai nas mãos do Alexandre de Moraes. E observem, a ação ocorre quando? Domingo. A PGR se manifesta no domingo, na segunda a gente já sabe que vai para as mãos, a relatoria vai para as mãos do Moraes. E tem um trecho aqui que diz, né, deixa eu só voltar aqui, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que essa possibilidade está sendo considerada com desfecho ainda neste mês, ou seja, com uma decisão ainda este mês. Vocês perceberam? Ou seja, é como se o Gunnar tivessem se antecipando, acelerando as ações, né? Por conta aí da possibilidade deles serem alvos dos Estados Unidos. Bom, e aí o segundo ponto que eu chamo sua atenção é correrá sob sigilo. Quer dizer, é mais uma daquelas ações que a gente só vai saber o resultado, ou melhor, a gente só vai ter acesso ao resultado, mas sem saber como foi o andamento, como foram colhidas as provas, como foram chegadas até elas, né? E a gente só vai descobrir depois, como foi o caso do 8 de janeiro, com esse monte de falhas que a gente viu aí, né? Na ação, Gunnar citou posts em redes sociais do parlamentar e entrevistas de Eduardo à imprensa. Há um manifesto tão intimidatório para os que atuam como agentes públicos de investigação e de acusação, bem como para os julgadores da ação penal, percebendo-se o propósito de providência imprópria contra o que o senhor Eduardo Bolsonaro parece crer ser uma provável condenação, afirmou. Gunnar, ao mencionar que o congressista tem o intuito de embaraçar o julgamento do pai. Não, gente. Qual é o pedido da família Bolsonaro? Tirar. Não, eles nem pedem para o julgamento parar. Eles pedem para substituir. Tornar o Zanin, tornar o Moraes, tornar Zanin, Moraes... Zanin, Moraes e tem mais um, acho que é... E o Dino. Impedidos. E aí eles podem ser substituídos. Você tem o Cássio Nunes, você tem o Barroso, você tem o Mendonça, né? Você tem outros ministros na corte que podem substituir esses três e o julgamento continuar. Mas eles trazem aqui a ideia de que eles querem fazer um embaraço. Não, o embaraço ele já está feito. Já está feito. Né? Enfim, ao mencionar que o congressista tem o intuito de embaraçar o julgamento do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e provocar intimidação nas autoridades brasileiras. A ameaça consiste na perspectiva de inflição de medidas punitivas pelo governo norte-americano, que o senhor Eduardo, apresentando-se como junto a ele particularmente influente, diz haver conseguido motivar, concatenar, desenvolver e aprovar em diversas instâncias. Né? Bom, aí o Gunnar, ele desconsidera, ele não coloca aqui, né, o fato da ação do Moraes sem usar os protocolos corretos, né, contra pessoas nos Estados Unidos, contra empresas dos Estados Unidos. Ou seja, gente, no Brasil, nenhum juiz tem o poder de intimar ou pedir esclarecimentos a uma pessoa que reside ou que tem cidadania nos Estados Unidos. Principalmente se essa pessoa, o que ela fez foi lá, não foi aqui no Brasil, que é o caso por exemplo... é o caso do Alan dos Santos. As contas que ele abre lá nos Estados Unidos, os perfis dele, o Moraes não tem autoridade para mandar fechá-las. Porque elas não foram abertas aqui no Brasil, elas foram abertas lá. Debaixo de outra jurisdição, de outro entendimento jurídico.
Então, ou seja, ele quer aplicar lá o que é entendido aqui no Brasil, que nem é entendido aqui no Brasil, mas ele quer aplicar, né? E aí o Gunnet não fala desses detalhes, né? Eles colocam como se o Eduardo tivesse querendo barrar as investigações, mas a questão não é barrar as investigações. É que as investigações elas sejam transparentes, claras e sigam o rito correto. Essa é a ideia, né? Mas enfim... o PGR também solicitou ao STF que colha depoimento do ex-presidente para esclarecer, olha só, os movimentos do filho no exterior. Isso porque, de acordo com Gunnet, o ex-presidente pode se beneficiar das medidas propostas pelo filho. Interessante, né? Você vê o negócio? Não, é tipo assim, eu não posso pegar você, eu pego o seu pai. Eu não posso pressionar você, eu pressiono seu pai aqui. Eu não posso castigar você, mas eu castigo alguém da sua família aqui. Isso lembra muito o método chinês, o método coreano, o método cubano. Quando pessoas muitas vezes se rebelam contra o governo, né, ou conseguem fugir do país, o que eles fazem? Os familiares dessas pessoas viram alvo de sanções, né? Se você estuda numa escola, se você tem um primo que estuda, um sobrinho que estuda numa escola boa, esse sobrinho, você não tá lá, mas esse sobrinho ele perde esse privilégio, né? Se você mora, por exemplo, a China, ela tem um método lá, de controle de imigração que é classificado em 1, 2, 3 e 4 lá, né? As cidades são classificadas em 1, 2, 3 e 4. A 4 são as cidades mais pobres, a 1 é a cidade mais rica. Dependendo da situação, você não pode estar na cidade, você tem que começar na cidade 4. Aí você vai ganhando privilégios e vai subindo até chegar na cidade 1, que é a mais, né? Só que dependendo se fizer alguma coisa de errado que não agrade, você e a sua família é chutada, você perde tudo. Mais ou menos isso que acontece aqui, que a gente tá vendo a atuação. Mas vamos ver, né? Enfim, tá aí, gente, a matéria. Vamos aguardar para ver, né? São coisas que chamam a atenção. Veja, eu não quero dizer aqui, diretamente, né, que o Gunnet tá agindo, né, com a questão da pessoalidade. Como tiver... Mas a impressão que a gente tem é como se fosse um revide. Não parece ser uma ação da Procuradoria-Geral da República, uma ação comum, normal. Porque a velocidade que as coisas acontecem, o momento que são feitas os despachos e as decisões, coincidem com outras situações que fazem a gente coçar a cabeça. Você pega o julgamento do Lula, por exemplo, cara, volta aí na internet, pesquisa, dá uma olhadinha. Você vê a quantidade de benés que Lula teve quando foi julgado. Essa história de não teve direito ao julgamento é apostar na falta de memória do brasileiro e na doutrinação da militância. Porque se você pegar o julgamento do Lula, chega a ser absurdo a quantidade de benefícios que Lula teve, né? Para se defender, a quantidade de recursos que ele pôde usar, os prazos que ele estendeu, a quantidade de vezes que ele foi prestar... Quer dizer, chega assim, você olha assim e fala, meu Deus, mas nem de longe teve uma velocidade tão grande quanto a de Bolsonaro. Você vê, o caso de Lula, o rolo começa ali em 2005, 2004, começa com o mensalão por ali, mas Lula só vem ser preso em 2017, 2018. 2017, né, que ele ficou preso. Só ali que ele vem ser preso. Olha quantos anos levou o processo do cara. Bolsonaro não tem nem 2 anos de processo. Já estamos no julgamento praticamente final, gente. No caso do Lula, você teve uma investigação aberta para toda a sociedade. Para Bolsonaro, aí, acabei de ler para vocês agora do Eduardo, entrou em sigilo. A de Bolsonaro também, todas em sigilos. Então, assim, são coisas que chamam a atenção e se tornam passíveis de questionamentos. Mas, enfim, vamos para os comentários aqui, né? Para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, né? Deixa eu ver aqui. Francisco Braga Moreira. Ah, esse aqui já foi aqui. Eu já li esse daqui. Deixa eu ver. Esse marcadinho. Já foi aqui. Esse aqui foi no vídeo anterior, né?
Lembrando que você pode se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas matérias. Na descrição tem a nossa chave Pix, uma forma de você colaborar e patrocinar com o nosso trabalho. Tem também, gente, o nosso link de convite lá do WhatsApp para você entrar lá e fazer parte do nosso grupo e receber todas as nossas lives e todos os nossos vídeos. Bom, Sivaldo Nascimento tá complicado. Comentou ele aqui no vídeo. Praz ameaça Aldo Rebelo durante depoimento. Quer dizer, você vê que interessante. Eles criticaram ali a ameaça que supostamente o Eduardo está fazendo a eles. Mas Moraes trata o STF como meu tribunal. Né? Meu tribunal. Ameaça os outros de prisão porque não dizem o que ele quer dizer, que seja dito. Mas essas ações não são consideradas ameaças. Né? Bom, tá aí, gente. Próximo comentário rapidinho. Carlos Santos comentando por aqui também. O PGR tá lascado, apoiou essa palhaçada. História da carochinha, agora não consegue pular fora. Não, agora eles têm que apostar cada vez mais. Eles não dá mais para voltar, não dá mais para recuar. Comandante da Marinha nega ter recebido ordens para impedir a posse de Lula. Aqui, esse é o grande problema, gente. Eles estão preocupados justamente com essa situação. São diversos depoimentos que estão indo na contramão do relatório da Polícia Federal e, né, da denúncia endossada pela Procuradoria-Geral da República. Então eles estão assim, tipo, pra onde que a gente vai agora? Então tem que achar alguma coisa. Então Eduardo agora entrou na mira. Porque eles precisam de mais alguma coisa pra, né? Anderson, grande Anderson, comentando. Quando o navio afunda, os melancias são os primeiros a abandonar o barco. Comentou ele no vídeo. Ex-comandante do Exército, nomeado por Lula, desmonta a narrativa de golpe. Tá aí, gente, as matérias, né? Vamos aguardar, vamos esperar para ver o que vai o resultado dessas ações daqui para frente. Daqui a pouco tem mais informação, fica ligadinho que a gente volta já já. Gente, não sei como é que tá para vocês aí a minha imagem, né? Parece que tá meio cortada ainda, não sei. Depois vou ver no YouTube. A gente teve um probleminha desde sábado, né? Que já não tava boa a live no sábado, a gente fez meio que cortada a minha, né, cabeça aqui. Né? Depois não tava conseguindo, eu mexi a câmera, mas alguma coisa tava dando errado ali. A gente ficou sem live hoje, porque desde ontem que eu não consigo abrir live nenhuma. Mas hoje voltou, agora à tarde voltou ao normal, graças a Deus. No entanto, tenham paciência aí pra gente ir resolvendo esses pepinos aí. Gente, fui!